Depois da desistência da Simone Biles, ginasta mundialmente conhecida, né, de competir em Tóquio, em algumas finais, a saúde mental dos atletas se tornou foco agora dos Jogos Olímpicos. A decisão de Biles é um alerta para que atletas não sejam considerados imbatíveis. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a psicóloga Ana Gabriela Andriani, para entender um pouco mais sobre a pressão que pode afetar a saúde mental desses competidores. Como vai, senhora? Seja bem-vinda. Boa tarde, Pablo. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. Boa tarde. Antes de falar um pouco da Simone Biles, eu queria lembrar da declaração do Altobelli Silva, nosso atleta brasileiro, que foi eliminado. Teve um bom resultado em 2016, mas foi eliminado logo na primeira participação em Tóquio. E aí ele estava muito frustrado da entrevista, ele falou o seguinte: quando você abre mão de tudo, se isola, espera um ótimo resultado, acontece aí o que aconteceu. Sinceramente, eu fico sem entender, a minha vontade é de chorar. E aí ele fala do resultado dele em 2016, que foi bem, estava fazendo os melhores tempos da vida dele, mas algo deu errado em Tóquio. E aí ele fala assim, é uma decepção muito grande, a ponto de você parar e analisar. Será que isso vale a pena? Se dedicar a vida inteira para isso? Como é que funciona na cabeça de um atleta a preparação para a Olimpíada? Porque a preparação para a Olimpíada é uma preparação de 4 anos, mas uma preparação de carreira é uma preparação mais longa, para que ele possa atingir, naquele momento ali, o seu ponto alto. Como é que funciona mentalmente isso na cabeça de um atleta? Então, Pablo, a gente está tratando de uma questão bastante importante e que eu acho que ela vem ganhando muita visibilidade agora, justamente por conta dos pronunciamentos que vem acontecendo aí de todos esses atletas, né? Então, uma preparação para uma Olimpíada, e aí a gente está falando de atletas de ponta, atletas de alto rendimento, é algo muito intenso, né? A vida de um atleta não é uma vida simples, é uma vida de muitas renúncias, de muito contato com a frustração, com dores, né? Com treinos muito intensos. Então, a gente fala que um atleta que está sendo preparado para uma Olimpíada, ele está sempre sendo chamado para viver uma situação limite. E é uma situação limite em termos físicos e em termos emocionais. Sempre uma situação que chama a gente para um limite físico, nos chama também para lidar com um limite emocional, né? Com essa pressão toda, com essa exigência de alta performance, de controle excessivo do movimento, de perfeição. A gente está falando isso, de uma exigência de perfeição. Outro caso, a da Simone Biles, que ela é uma atleta impressionante. Eu tive a oportunidade de cobrir a final em 2016 na Olimpíada do Rio de Janeiro e ficou o ginásio inteiro, todo mundo assim, tentando entender Sem como é que dúvida. aquela mulher poderia fazer aquilo tudo. E ela desistiu, naquele que poderia ser talvez o melhor resultado da carreira dela durante essa Olimpíada de Tóquio. A desistência dela tem ali um fator pessoal, mas também tem algo que diz muito sobre todos os atletas, não só da Olimpíada, mas durante toda a carreira, né? Eu preciso cuidar da minha vida, há uma vida por trás da ginástica, foi o que disse a própria Simone. É uma decisão corajosa, mas é uma decisão que precisa também ser ali abraçada pela entidade médica, né, doutor? Isso, exatamente, Pablo. Então, a Simone Biles, a gente está falando sobre conviver com o limite. Olha só, a Biles, ela venceu campeonatos em crise de rins, com pedras nos rins. Ela venceu campeonatos com os dedos dos pés quebrados. Então, a gente está falando de uma menina que, além de uma carga intensa de exigências, no sentido de que ela precisa performar bem e de que ela precisa trazer o ouro, né? Sempre precisa trazer o ouro. A gente está falando de uma menina com um histórico grande também de convivência com dores e com limites emocionais. Então, acho que o que ela faz agora, de fato, é muito corajoso, porque é uma denúncia, é um alerta, né? Um alerta para que precisa cuidar intensamente e acho que preventivamente, Pablo, da saúde mental, da saúde psíquica desses atletas. Na verdade, já existe uma área de atuação da psicologia, que é a psicologia do esporte, que já vem aí ao longo dos anos atuando, né, com esses atletas. Agora, atualmente, o que se percebe, inclusive pela psicologia do esporte, é uma necessidade complementar
uma necessidade adicional de se cuidar clinicamente desse atleta também. E aí, quando eu falo clinicamente, é de uma atuação do psicólogo do ponto de vista clínico, né? Então, a psicologia do esporte, ela cuida para que o atleta tenha um bom relacionamento ali com a equipe, para que esteja motivado, para que se crie, né, no caso de modalidades de equipe, para que se crie um clima ali de parceria com a equipe e para que ele consiga lidar com as suas inseguranças e lidar ali com aquele clima todo de pressão. Agora, o que a gente vem percebendo, e acho que todas essas denúncias, a gente teve a denúncia, né, da Naomi Osaka também, Roland Garros, todas essas falas desses atletas vêm mostrando uma necessidade de um acompanhamento clínico deles. Eu estou falando de um trabalho de psicoterapia mesmo. Onde ele possa ser... Diga. Não, por favor, por favor. Onde ele possa ser visto de maneira sistêmica, de maneira integrada, com corpo e psiquismo integrados, né? A performance, ela não vai ser atingida se ele não tiver cuidado emocionalmente. Se ele estiver inseguro, se ele estiver muito tenso, se ele não estiver confiante, ele não vai conseguir desempenhar bem. E fora que muitas vezes o atleta também é afetado por questões da família dele, por relacionamentos com o marido, com a esposa, com filhos. Então, um trabalho clínico é um trabalho que olha para ele como humano, como um indivíduo, e aí cuida de tudo isso para que daí ele possa, aí sim, ter um bom desempenho. O desempenho como sendo um resultado dele estar cuidado emocionalmente, né? O que eu ia falar da Naomi era só contextualizar, porque a senhora muito bem lembrou, vem diante da Olimpíada, foi no torneio de Roland Garros, que por contrato os tenistas deveriam conceder entrevistas, e ela disse, eu não tenho condições mentais, preciso me concentrar, eu não estou bem mentalmente, eu não consigo dar entrevista, e ela foi punida por isso. Vou para uma outra grande atleta, que é a Marta, a nossa craque, que não tem o que falar da Marta, a não ser elogiar. Marta, que inclusive postou um vídeo lindo hoje nas suas páginas sociais, nas redes sociais, dela tocando uma das músicas mais emblemáticas da música brasileira, que é o Não Deixe o Samba Morrer. E ali ela chora no fim e ela fala da força que o futebol feminino tem que ter aqui no Brasil. E quando ela deu entrevista, depois da derrota do Brasil para o Canadá, ela falou, não tratem como fracassadas, nós não fracassamos, é muito... perigoso tratarmos como fracassadas, porque eu, Marta, fui melhor do mundo várias vezes. A Formiga tem várias Olimpíadas nas costas, desde Atlanta, 96, uma geração inteira que assistiu a Formiga. Eu nasci pouquinho antes da Formiga. Mas como é que funciona na nossa sociedade a ideia de fracasso? Ainda mais quando você não tem esse apoio, como no caso do futebol feminino aqui no Brasil. Exatamente, muito boa a sua pergunta. E muito corajoso o pronunciamento da Marta, né, também, em que ela fala mesmo, para que não se punam essas meninas, para que não se desqualifique essas meninas, porque são meninas vitoriosas por estarem ali, né. Então, assim, acho que a gente precisa cuidar para que o atleta ele esteja sempre motivado, mas assim, motivado de uma forma em que ele seja visto, como a gente estava dizendo aqui, de uma forma sistêmica, né? No caso do fracasso, o que acontece? As pessoas tendem a ver essa questão emocional, a questão psicológica, como uma vulnerabilidade do atleta e como se isso devesse ser desconsiderado, porque é olhado de uma forma como se ele tivesse menos valor. Então, o atleta está em depressão? Não, isso não pode acontecer. Isso indica um menor valor dele. E não é verdade. A saúde mental, não só no atletismo, né, Pablo? Acho que a gente está falando em todos os campos da vida, em todas as áreas de trabalho. O cuidar do aspecto emocional é algo fundamental, justamente porque é aí que a gente garante uma boa performance e um bom desempenho. Então, se olhar para isso, para quando o atleta não está bem emocionalmente, for um sinônimo de fracasso, né, a gente vai negligenciar esse lado e aí esse atleta tem uma alta chance de acontecer o que aconteceu agora com a Biles, por exemplo. Então, assim, acho que a gente tem uma tendência que a gente precisa rever
de quando se aparece algo do ponto de vista emocional, da gente olhar como se isso não tivesse importância e isso, ou como se isso fosse algo que mostrasse que o atleta é menos, e isso não faz o menor sentido, porque é justamente isso que vai fazer com que ele se torne mais forte. A gente olhar para as nossas dificuldades, para as nossas vulnerabilidades, para os nossos momentos de desintegração, é que nos torna mais fortes. É interessante, não sei se você chegou a ver, a Biles hoje fez um pronunciamento em que ela diz que está sentindo uma desintegração entre corpo e mente. Ela fala que é como se o corpo dela não tivesse mais desempenhando da forma como desempenhava antes, para movimentos simples, inclusive, movimentos que ela está super habituada a fazer. Então, essa desintegração, a gente olhar para isso, que o atleta está dizendo, é muito importante. Isso não é um fracasso, isso é um sintoma, é um sinal de que ele está precisando de ajuda, de cuidado, porque ele tem que estar integrado, né? O corpo e mente, eles precisam estar entrelaçados para que ele vá bem e para que aí sim ele não desista, né? A gente também não está fazendo aqui uma apologia à desistência, a gente quer que isso não aconteça. Perfeito. Tudo isso enquanto a senhora falava, eu estava lembrando da música Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gil, que é o quanto a gente reconhece o nosso lado humano, né? E de que Exato. falhas e virtudes são algo inerente à nossa capacidade de evolução Exatamente. também. Exatamente. E em qualquer campo da nossa vida, seja na área do trabalho empresarial, seja na academia, seja no jornalismo, seja no esporte, em qualquer área da nossa vida, quando a gente estiver exigindo da gente mesmo sempre a perfeição, sempre a alta performance, o não poder falhar, estiver nesse clima de exigência intensa e considerando que a gente é uma máquina, que a gente não é humano, alta chance da gente ter um burnout, da gente ter uma crise depressiva e daí, obviamente, da gente não desempenhar bem. Ana Gabriela Andriani, muito bom ouvi-la nesse fim de semana. Bom fim de semana, cuide-se, até uma próxima, viu? Para você também gostei muito de estar aqui e até a próxima. Vamos falar de psicologia, vamos falar da nossa mente, né? Vamos para o intervalo agora. Até já.